Neste momento, no programa Alô, Alô, Morro Redondo, a gente recebe aqui no estúdio da Bonfim, equipe da Emater. Só peço que o chefe do escritório, Evaldo Voz, engenheiro agrônomo, possa puxar ali o microfone, tá bem pertinho dele, né? Tudo ok. Te agradece então, a gente tanto queria, né, ter essa conversa, esse bate-papo aí com a Emater, para trazer essas informações que vocês tratam, tanto lá no escritório, também quando tem essas reuniões de diferentes temáticas que tem no município, ou também nas visitas de campo que vocês fazem, né? E também outros encontros que vocês saem também da cidade, né? Quando tem algo importante, também vocês vão, né, para se qualificar, né? E trazer essa informação aos produtores rurais. Então, inicialmente, uma boa tarde, Evaldo Voz, seja bem-vindo ao microfone da Bonfim FM. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos munícipes de Morro Redondo, né, especialmente aos agricultores. E é um prazer poder estar aqui na Rádio Bonfim FM, juntamente com os meus colegas, né, com a equipe municipal, que é composta pela Neiva Borges, que é a nossa extensionista da área social, o Samuel Ruiz, que é um colega agrônomo extensionista da área rural agropecuária, e o Patrick, que hoje não pode estar conosco porque está participando de um curso e também é componente extensionista da área rural agropecuária. Sem deixar de citar o importante trabalho da nossa auxiliar administrativa, a Júlia, que está conosco, né, colaborando nessa área administrativa. Então é isso, obrigado, Jones, pelo espaço. Importante, então, Evaldo, aí para a gente salientar, equipe aí completa, né? São 5 funcionários, né? Uma no escritório e mais você e outros 3 colegas. Isso é um ganho para o município, né? Que geralmente tinha 3 trabalhando na equipe, né? E além da pessoa do escritório. E hoje vocês terem 4, isso é muito importante porque o município ganha e o produtor rural também, né? Porque cada um com as suas especialidades traz conhecimento e ajuda também o agricultor a melhorar as suas produções, seja qual for a atividade agrícola. Com certeza, Jones. Assim, ó, a gente hoje conta com uma equipe bastante assim, representativa dentro do município e em consequência disso, assim, amplia a nossa capacidade de atendimento. E embora aqui, o município de Morro Redondo, a gente sempre deve citar, é um município que tem uma característica, embora seja um município pequeno, mas ele tem uma divisão muito grande, um número grande de propriedades para serem atendidas e uma divisão enorme de atividades a serem abraçadas, né, por quem trabalha nesse setor agropecuário. Então, a gente sabe que, embora a gente tenha toda essa equipe, né, a gente ainda não vai conseguir atender na totalidade aquilo que a gente gostaria, mas enfim, a gente consegue priorizar e a partir da priorização das atividades a gente vai dando um encaminhamento ao longo dos anos, né? Evaldo, aproveitar ainda da tua fala, informa a comunidade a tua atuação como chefe do escritório e qual atividade que o Evaldo, como se diz, é a tua área, Evaldo, e que você atua aqui no nosso município. Cada um tem alguma área que ele tem mais afinidade, né? Perfeito. Jones, assim, nós temos um organograma, né, que a gente acabou de reativar agora nessa semana passada, né, com a vinda dos novos colegas. E esse organograma é a distribuição de atividades de acordo com a capacidade de atendimento e com o perfil de cada profissional, né? Então eu me dedico mais à área de pêssego, à área de solos, à área de reservação de água, piscicultura e agora, né, nesse desafio novo que a gente está implementando, na produção de figo. Além disso, né, a gente atua todos juntos, a gente compartilha a área de acesso a políticas públicas, que é o atendimento de uma forma geral a todas as 400 famílias que nós atendemos, né? A gestão ambiental, o crédito, a defesa sanitária vegetal e animal, a organização rural, segurança e soberania alimentar, cooperativismo
e fomento à inclusão social e produtiva. São áreas, então, essas últimas que eu citei, são áreas que a gente atua toda a equipe em conjunto, né, compartilhar. Mas assim, o que eu atuo, o que eu me dedico mais, seria essas que eu te falei, o pêssego, solos e reservação de água, que são áreas consideradas prioritárias dentro do município, né? Tanto os solos e a reservação de água em função dos programas municipais, e o pêssego, né, pela abrangência, pela importância econômica, e além disso, então, trabalhando com figo e piscicultura. Agradeço inicialmente, Evaldo, depois a gente volta a conversar. Peço que a Neiva possa puxar o microfone mais perto de ti, e ela que vai se apresentar para os ouvintes, né? Ela que é extensionista social. Ela pode até se apresentar dizendo de onde ela vem, né? Para que a comunidade possa saber, e também falar as áreas que você trabalha e o que você quer desenvolver aqui no nosso município. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Bonfim e agradecer o convite do Jones, né, para a gente estar aqui, para repassar, compartilhar um pouco, né, das nossas atividades. Eu e o colega Samuel iniciamos aqui no Municipal em maio agora. Eu estou vindo de Tavares, que eu trabalhei lá por 5 anos, né, na parte da assistência social. E estamos aqui, né, nesse novo desafio, são novos públicos, é outra caminhada, e a gente está aqui para desenvolver um programa, né, social, com o pessoal daqui. E na minha parte, assim, na área socioassistencial, a gente faz um atendimento de 80 famílias, sendo que 30 são agricultores familiares, o inverso, 50 são agricultores familiares e 30 quilombolas. Dentro da minha área, né, tem algumas atividades assim específicas, com juventude rural, artesanato, turismo rural, quilombolas, abastecimento. Então, entre essas atividades que a gente desenvolve, a gente tem, salienta assim, a importância são visitas, reuniões, atividades coletivas, individuais, oficinas, capacitações, tudo para levar aos nossos públicos, aos nossos assistidos. Também a gente salienta, né, a importância das parcerias que a Emater tem por exemplo, com o governo federal, através da UFEPEL, Embrapa, governo estadual da SEAP, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, e também, principalmente, a Prefeitura Municipal, né, que a gente tem uma parceria, um convênio firmado da Emater com a Prefeitura, que é imprescindível, né, para a gente bem executar os nossos programas, as nossas atividades de extensão. E são vários os parceiros, né, que isso acaba fortalecendo as atividades. A gente que acompanha quando tem alguma atividade, que é convocado a população a participar, seja qual for o produto, junta todo mundo junto, né? Que está disponível naquele momento, né? Não importando, como o Evaldo falou, né? Se não é a área dele, mas ele está junto ali para poder cooperar e, como se diz, está sempre aprendendo junto, né? E essa atividade é importante. E esse lado social também é importante, porque às vezes a família necessita de ter um estímulo, né? Exatamente. Um estímulo para fazer aquela atividade, né? E aí entra essa parte social, né? Da área social, mas a gente está dialogando, né, com o técnico, né? Então estamos sempre juntos, né? De repente tu vai ali dar uma assistência, né, para a família. Então é pertinente sempre as áreas estarem juntas, trabalhar em equipe. Agradeço, depois a gente volta a conversar. E agora peço que o Samuel possa puxar o microfone mais perto. Samuel Rutz, engenheiro agrônomo, assim como o Evaldo, né? E ele que vai se apresentar, estava pertinho aqui na cidade de Canguçu. Não sei se é a tua área que você nasceu ali, onde você começou na Emater, mas também se apresente aos ouvintes e as atividades que você vem para trazer aos produtores rurais, quais as áreas que você vem trabalhar com eles aqui no nosso município. Boa tarde. Boa tarde, agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui conversando com vocês. O rádio é bem interessante porque é um meio
que a gente atinge muitas pessoas no mesmo momento, então a gente consegue divulgar bastante o nosso trabalho, divulgar a informação, e isso é bem importante para o nosso trabalho. Como já falasse, né, meu nome é Samuel Rodrigues Ruiz, eu sou morador, nasci e moro até hoje no Monte Bonito, que não é tão longe aqui do município de Morro Redondo. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos de Emater, trabalhei em alguns municípios, principalmente em Cruzilhada do Sul e Canguçu, que foi o último município que eu trabalhei antes de vir para cá. Como a Neiva comentou, a gente veio para cá no início de maio e junto com o Evaldo e o Patrick a gente compôs ali o escritório dos técnicos da casa, né, com apoio da Júlia também na parte administrativa, que também é bastante importante. E assim, nas minhas atribuições na nossa organização do escritório municipal, eu vou me dedicar mais, tenho me dedicado à questão da agroindústria. Na Emater a gente vai construindo a nossa história e vai, como tu bem falasse, as nossas afinidades e as coisas que vão se oportunizando. Então a gente vai construindo essa história e acaba que essas atividades vão vindo para as nossas preferências também, né? Então, a agroindústria familiar, nós temos um programa estadual de agroindústria familiar, podemos detalhar ele de repente algum dia. A olericultura, que é bastante importante aqui na região, a gente tem um polo aqui de produção. A cultura do morango em expansão, inclusive aqui no município tem um dos poucos viveiros do estado, né, de multiplicação de mudas da Embrapa, das variedades da Embrapa. E somado a isso, então, a pecuária familiar, que eu me surpreendi positivamente aqui no município com a qualidade do rebanho e o quanto isso tem tomado importância para as famílias. A avicultura colonial, a produção ecológica, né, a agricultura ecológica, e também a apicultura. É importante salientar também que a nossa formação, né, os técnicos de agropecuária, engenheiros agrônomos, a gente tem uma formação bastante ampla, então a gente se dedica a essas atividades, como eu citei agora, para ter alguém como referência, mas a nossa formação é bastante ampla, e uma das, não sei se vantagens é a palavra, assim, mas uma das fortalezas da Emater é que a gente tem escritórios municipais em todos os municípios do estado, mas também a gente tem as nossas 12 estruturas regionais e o escritório central, onde tem pessoas por áreas também, áreas de produção, áreas de interesse, que nos dão um apoio técnico. Então lá tem o pessoal de uma formação mais específica, que não a nossa da agronomia, da técnica agropecuária, mas a gente tem sociólogo, tem nutricionista, tem engenheiro de alimentos, tem engenheiro civil, tem turismólogo, tem geógrafos, historiadores. Então assim, tem gente de todas as áreas e isso nos garante que sim, que a gente brinca, mas é pura verdade. A gente não precisa saber tudo, mas tendo o telefone de quem sabe já é uma baita mão, né? Então assim, nesse ponto a estrutura da matéria é muito boa. E lembrando, né, que poucos dias atrás a Ascar, né, que é a Ascar Emater, né, ela fez 70 anos. Então acho que também um dos motivos que ela chegou nessa idade é porque tem esse meio todo que consegue atender as demandas das famílias. Agradeço a participação do Samuel. Eu puxo novamente ali para o Evaldo Voz, que também vai apresentar, não está aqui no estúdio, o Patrick Medeiros, que é o técnico agropecuário, até para situar, né, ele que está na equipe há mais tempo, com o Evaldo aí, mas também não faz muito tempo que ele veio para o Morro Redondo, né? É em torno de 2 anos aí que o Patrick está aqui no nosso município. Exatamente, eu não vou saber te precisar, Jones, mas assim, é realmente em torno de 2 anos que o Patrick está conosco, né? E as áreas às quais ele está dedicado, assim, mais especificamente, é na área de produção de grãos, no caso milho, soja e feijão, na parte de secagem e armazenamento e bovinocultura de leite. E compartilha a área de pecuária familiar com o Samuel. Então essas são as áreas assim, às quais o Patrick está mais dedicado. Inclusive hoje ele não está aqui,
porque ele está participando de um curso, né, de produção de leite, produção de forrageiras para a alimentação do gado leiteiro. E amanhã, inclusive, ele está organizando, junto com a Copar, uma excursão a São Lourenço do Sul, que é organizada pela Copar, para um dia de campo, né, que está ocorrendo lá com os produtores de leite do nosso município, onde nós teremos 7 produtores daqui, que o Patrick convidou e que aderiram, né, à excursão, o que deu uma satisfação grande para nós, assim, porque essa área é uma área que vem sofrendo assim, um certo desestímulo, né, ao longo dos anos, e agora, com a ação do Patrick, a gente pretende dar mais um gás, né, nessa área, né, Jones? E retomar, porque é uma área de muita importância e a gente tem, assim, bons produtores dentro do nosso município, que são assistidos nossos, né? E a partir de uma ação mais efetiva, tornar-se-ão melhores ainda do que são hoje, né? Lembrando que você comentou que montaram organograma, basicamente são 2 meses que vocês têm esta equipe aqui disponível no município. Essa parceria com a prefeitura, vocês têm um convênio, e também ligado ao Estado e aos órgãos federais que vocês comentaram aqui, que são os parceiros. Vocês também têm um regional, que também gere o trabalho de vocês. E muitas ações que tem no município, às vezes vem alguém do regional para dar o suporte. É um intercâmbio, né? Às vezes quando esses encontros ali do pêssego, geralmente para falar de uma safra mais adiante, e outras cultivares aí, como teve a questão do mel, vem o pessoal para dar uma orientação, né? Porque tem a parte também de fazer os projetos também que vocês fazem e auxiliam o produtor rural. Exatamente, Jones. O Samuel foi muito feliz na colocação dele, assim, né? Lembrando dessa estrutura, da capilaridade da nossa estrutura a nível de estado, né? E essa formatação que a gente tem nos escritórios municipais, que estão ligados ao escritório regional, e esse, por sua vez, está ligados, todos os escritórios regionais, né? Como eu disse, o Samuel, são 12, ligados ao escritório central. Ao longo dessa forma, né, de atuação, a gente tem a nível municipal, obviamente, os colegas como nós que estão no municipal, que fazem o primeiro contato com os produtores, né, e acolhem as demandas que são oriundas das diferentes atividades e dos diferentes públicos que são atendidos, né. A partir dessas demandas, aquelas demandas que podem ser encaminhadas assim já diretamente pelo técnico que está à frente, né, que está no municipal, ele então encaminha. Uma vez que ele tenha alguma necessidade, ele vai buscar o suporte de um colega que tem uma capacitação mais específica a nível de regional, e esse, por sua vez, vai buscar uma capacitação, se necessário, e sempre que necessário, num ATE, que é um assistente técnico estadual de cada uma das áreas, né? Então essa organização tem sido muito eficaz, como tu dissestes, né? Aqui no município de Morro Redondo, a gente, por diversas atividades, por diversas vezes, né, e em diferentes atividades, a gente se usou dessa estrutura que a gente tem aí na Emater, e também, obviamente, com muita parceria, né, e umas parcerias de excelente qualidade, né, que também nos fizeram, assim, atender aquelas demandas que a gente teve dentro do escritório. Eu até destacaria, aproveitando, Jones, assim, ó, algumas coisas daquelas que estão no organograma, para que o público, para que os ouvintes, para que a população de Morro Redondo, assim, tivesse um pouco mais de conhecimento, né, do porquê dessas atividades, né? Então vocês vejam assim, por exemplo, a Neiva citou no trabalho dela a questão da atuação junto aos quilombolas, né? Os quilombolas, a gente tem uma satisfação de dizer, né, que desde o princípio a gente teve identificado com essa população, né, potencializando, elaborando projetos, organizando de forma ao atendimento desse público, né? E ontem você estava conosco, né, a gente teve mais uma vez uma assinatura de 5 contratos do FEAPER, direcionado a esse público, né? E dessa forma, esse é mais um passo, né? Mais uma etapa que foi vencida,
e que a gente vai organizando, fortalecendo, promovendo a geração de rendas, né? Que no trabalho da Neiva isso vai ser ainda mais potencializado, porque além dela ter uma ação mais específica, ela tem uma capacidade, um conhecimento, né? E uma experiência que vai nos ajudar muito, né? Por isso que até foi comentado na publicação, você me comentou que após ter o ok, né, tudo certinho lá da SDR e do Badesul, e tinha autorização para comprar equipamento, algum insumo, dependendo das famílias, o que foi colocado ali, assistência social ali, eu digo, assistência social, a Neiva vai auxiliar cada família contemplada, né? Então isso é importante, vai dar aquele suporte, essa orientação, né, para que tudo corra bem, né? E depois o acompanhamento também do que foi adquirido, os resultados, que isso também certamente vai estimular outras famílias, quando tiver novamente agrofamília, tiver o FEAPER, possibilidade de também se candidatar para ser contemplado, né? Exatamente, Jones. Assim, o nosso trabalho ele é um trabalho continuado, né? Independente, são diversos colegas que já passaram por aqui, né? E ao longo da história outros passarão, né? Mas assim, o nosso interesse é sempre ter um trabalho continuado, né? Então, assim, um outro exemplo que eu citaria da atuação que o Samuel destacou aqui é a questão das agroindústrias, né, e do abastecimento, que são duas atividades que estão muito interligadas. Obviamente, para quem não está no nosso cotidiano, não entende a palavra abastecimento, mas abastecimento, a atividade de abastecimento para nós corresponde todo aquele momento em que o agricultor está abastecendo, está comercializando, entregando seu produto para alguém. Por exemplo, dentro do PAA, dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente executou até há poucos dias atrás, dentro do PENAI, que é o Programa da Merenda Escolar, onde a gente atua, elabora projetos e encaminha e assim faz essa interface da compra da merenda com o agricultor, né? E principalmente assim, um trabalho que vem dando destaque, agora de meio-dia eu ainda estava lendo no Jornal Tradição, a questão da FenaDoce, né? Que nós estamos agora com a FenaDoce e mais uma das etapas da FenaDoce, onde nós teremos do município de Morro Redondo 5 agroindústrias, né, Samuel, que estão efetivamente, imagina assim, para um município que nem o nosso, Jones, de 38 agroindústrias que estarão lá, 5 são nossas do município de Morro Redondo. Isso me enche de orgulho, e com certeza deve de encher de orgulho a todos os morredondenses, porque isso, assim, falando especificamente do nosso trabalho da Emater, esse é o trabalho que nós começamos lá na base, né? Fomentando a ideia, construindo a ideia, desmistificando da cabeça das pessoas e criando a possibilidade de ter uma agroindústria. E no final, quando nós chegamos agora, há poucos dias atrás, em Rio Grande, né, Samuel, com um projeto de FEAPER para 5 das nossas agroindústrias aqui, né, entre elas, essas que estão, algumas dessas que estão já na FenaDoce, outras que estão em crescimento, estão em estabelecimento, né? Nós chegamos assim com um recurso de R$50 mil para cada agroindústria, né, via Secretaria da Agricultura, via FEAPER, né, que é um fundo estadual de extrema importância. Mas mais importante que o recurso é o trabalho para que aquele recurso seja bem aproveitado e que seja efetivamente assim repassado para uma tarefa, para uma atividade para aquisição de um equipamento que efetivamente vá melhorar a vida e a renda daquelas pessoas e vai possibilitar que elas estejam dentro dessas feiras e em outros espaços, né, Jones? Agradeço a participação do Evaldo, passo também para o Samuel aí, que possa detalhar também, ampliar. Importante, né, município aí pequeno, mas que está tendo destaque com as agroindústrias aí, que elas não só participam dos eventos aqui que tem no nosso município, como agora também nos próximos dias vai ter a 7ª festa do Doce Colonial, os eventos que o turismo faz, a prefeitura também faz, mas também tem a FenaDoce se aproximando aí. Evaldo destacou 5 dos 38 são aqui do Morro Redondo, e isso tem gente de todo o estado, né? Então olha a importância que é, e são pessoas que estão representando na Expo Inter,
em outros eventos e feiras importantes pelo estado aí, e já tiveram até fora do estado, como teve o João de Barro lá em São Paulo, né? E conquista também que teve do doce de leite também, questão do Uruguai também, né? Então é importante, né, essa valorização que tem esse pessoal que está crescendo e muito. Nós temos assim, nenhuma indústria ela nasce grande, né, e muito menos pronta. Então assim, essa tradição do município do doce colonial, ela vem oportunizando isso, né? A produção primária forte, ela permite, através do conhecimento que as famílias têm e através da assessoria técnica, que isso possam virar empreendimentos, tanto familiares quanto empresariais, que vão tocar a economia do município, né? Destaco assim que o Raul já deu esse destaque da Fena Doce. Hoje em dia, qualquer evento que tiver expofeiras que os sindicatos rurais organizam, Expo Inter, Expo Direto, Expo Agrafubra, ela sem o pavilhão da agricultura familiar, ela é outra feira muito menor, muito menos visitada, muito menos, não digo importante, mas assim, o movimento dela vai ser muito menor, dá um destaque muito grande, porque as pessoas querem ir lá, querem se alimentar com comidas tradicionais, de boa qualidade, que tragam aquela memória afetiva também da sua infância, isso tudo implica bastante e baseia o sucesso desses empreendimentos. Mas também, assim, aqui no Morro Redondo em especial, a gente vê assim, que tem as indústrias grandes também, que também podem alavancar a produção e a renda e a viabilidade das famílias no meio rural. Porque elas adquiriram o pêssego, elas estavam junto conosco lá ontem, junto com a prefeitura, fomentando a implementação dos pomares de figo novos, né? E acaso, agora no almoço, me encontrei com o pessoal de outra empresa de Pelotas, que também andava por aí fomentando a produção. Então, assim, tem uma demanda bastante grande. E nesse sentido, eu gostaria de divulgar também o nosso trabalho nas políticas públicas, principalmente de apoio à produção. A gente sabe que foi lançado o Plano Safra Novo agora, né? Todos os anos é lançado, no final de junho e início de julho, Plano Safra do governo federal, onde inclui o Plano Safra da Agricultura Familiar, que é basicamente o Pronaf que todo mundo conhece ou bastante gente conhece. Tem ótimas linhas de crédito para produção, né, com juros bastante variados, mas todos eles subsidiados, de certa forma. E também programas do governo do estado para a questão da irrigação, esse apoio à regulação das agriculturas familiares. Então, assim, nos procurem para a gente conversar e ver assim, o que cabe, que é mais apropriado para cada tipo de família, para o projeto de cada família. Que a informação hoje é um insumo tão importante quanto o adubo, quanto a água, quanto o óleo diesel. A informação, ela está junto ali, né? Sem ela a gente vai ficar bastante deficiente a produção, né? Então a gente está à disposição para, onde a gente fala assim, né, apoio, fica uma coisa muito genérica, né? Apoio em quê? Então, assim, que as pessoas procurem, né, e escolhem os seus projetos, seus planos, e a gente vê aonde a gente pode apoiar, e os parceiros, como foi citado aqui, a Neiva citou, né, a Embrapa, o FPEL, outros órgãos, que aonde a gente pode, se for necessário e eles se dispuserem, a inserir eles também no processo. Quero também aproveitar a Neiva ali, e nessa parte um gancho, tanto que o Evaldo falou e o Samuel falou. A gente sabe que tem pessoas que estão ouvindo a rádio e tem uma cultura, por exemplo, como foi falado, alguma já é mais consolidada no município, o caso do pêssego, a questão do leite, que ainda tem os seus gargalos, e o Evaldo falou que é um desafio, né? Produtor de leite, produtor de gado também, mas tem o pessoal das hortaliças, tem o pessoal que é do mel, agora o pessoal que está se espelhando na questão do figo, pois as indústrias ontem falaram que tem oportunidade
de quem queira entrar nesse mercado, que eles podem adquirir o figo e está precisando e muito, mas o lado emocional, que eu digo, de estímulo, de dar aquele apoio, porque às vezes tem famílias que vai começar uma atividade do zero, não tem nem aonde captar o recurso, aonde eu vou construir na minha propriedade, se a minha propriedade ela tem condições, o que tem que melhorar, se é o solo, irrigação, outras coisas. É importante, a Emater, você pode falar o que vocês podem, né, auxiliar essas famílias. Eu sempre coloco que eu vejo a Emater assim como uma ponte, né? É uma ponte para que esses públicos tenham acesso às políticas, né, inclusivas. Então a gente atua mais ou menos nessa função assim de facilitar, né, esse acesso ao exercício da cidadania da população, das pessoas, dos nossos assistidos da área rural, né, que é o nicho apropriado. Dionis, eu gostaria de aproveitar também este momento para colocar um aviso aqui, que nós ali da Emater, nós estamos fazendo as inscrições agora para a 7ª Festa Colonial do Doce, as inscrições de produtos coloniais da agricultura familiar, artesanato e agroindústrias. Então a gente vai estar recebendo essas inscrições até o dia 1º de agosto. É uma festa que vai ser no dia 10, né? Dia 10 de agosto, festa aqui bem tradicional do doce de Morro Redondo. E aí o contato é comigo e o Samuel. Eu posso colocar o telefone? Isso, pode aproveitar. É o 99971 9639, o meu. E do Samuel, 999-365110. E tem alguns critérios assim que eu vou colocar, né, para realizar essas inscrições. Os sócios da Itmor, eles não pagam taxa, somente 10% das vendas. Não sócios que moram no município pagam R$50 mais 10% das vendas. E não sócios da Itmor que moram em outras cidades pagam R$100 mais 10% das vendas. Então a gente está ali à disposição, né, do pessoal que queira auxiliar comercializar seus produtos, a gente está recebendo. Importante, então, agradeço a fala, né, a gente não se programou, né, do que ia falar aqui, mas hoje a gente pôde fazer uma apresentação, né, da equipe e falar um pouquinho, né, das atividades, assuntos recentes também foram tratados aqui e já também o que vai ser tratado nos próximos dias. Eu deixo em consideração final, cada um que quiser usar o espaço, até para atualizar, se tem programado aí, não sei o que diz nesse organograma aí do Evaldo aí com a equipe, né, mas o que tem assim programado pelos técnicos para os próximos dias aí. E também deixo à disposição, se o Evaldo pode firmar um compromisso aqui, ele que é o chefe, de autorizar uma vez por mês a gente poder ter esse espaço aqui na rádio, para ter essa conversa, esse diálogo, né? Nas próximas vezes já vão entrar direto no assunto, né? Vão entrar em alguns assuntos aí do mês, o que vai ser tratado, para que o ouvinte também, a gente sabe que muita gente às vezes não tem condição de ir nas reuniões que vocês têm, fazem, porque estão na correria do dia a dia das suas atividades, e às vezes, dependendo do dia, tem outro compromisso ou não está no município, né? Evaldo, puxa ali o microfone contigo ali e traz um recado também, né, do objetivo de hoje e também mais adiante a gente poder seguir com essa conversa, esse diálogo aí e atualize alguma informação a mais aí para os produtores aí. Bom, Jones, assim, ó, é intenção nossa, né? A gente inclusive tem uma estratégia para atender esse desafio, né? De uma vez por mês estar aqui contigo, né? Trazendo para os ouvintes da rádio e os municípios, em especial os municípios de Morro Redondo, né? Aquelas informações que são pertinentes ao nosso trabalho, né? Mas assim, de imediato, assim, atendendo aquilo que você fala, né? Nós temos algumas demandas que estão em construção, assim, e que as pessoas podem, como disse o Samuel, procurarem já, assim, direcionadas. Uma delas é a inscrição para o Programa Municipal de Correção de Solos.
Aqui, a grosso modo, o pessoal chama de programa do calcário, né? Que é por onde se firmou mais o nome, né? Mas, enfim, é o Programa Municipal de Correção de Solos. Esse é um programa que ele tem já mais de 15 anos de atuação no nosso município de forma contínua, né? E através deste programa a gente conseguiu coisas, por exemplo, que demandam hoje a atividade do Patrick, que não está aqui para fazer a defesa da sua atividade, mas eu vou me permitir falar um pouco dele, né? Como na área de grãos. Porque um exemplo é a cultura do milho, Jones. Eu repito isso assim continuamente, porque em 2004, quando eu vim atuar no município de Morredondo, né, quando eu vim lotado para cá, a nossa produtividade média da cultura do milho no município de Morredondo era 2.400 quilos por hectare, ou seja, 40 sacos de milho por hectare. Hoje, nós temos a nossa produtividade média em 4.200 quilos por hectare, sendo que a grande maioria dos produtores assistidos nossos ultrapassam 6.000 quilos de milho por hectare. E isso é um trabalho de 15 anos, né? Um trabalho de 15 anos que começou, obviamente, com correção de solos, com melhoria de máquinas, e em função disso, melhoria de semente, melhor utilização de adubação, controle de pragas e doenças e por aí afora. Então, isso no dia de campo, tu sempre esteve conosco nos últimos anos, né? A gente tem tido a oportunidade de mostrar isso para as pessoas e quebrar aquele... que antigamente, quando a gente falava para as pessoas assim, 40 sacos de milho, as pessoas nos olhavam assim de forma incrédula, embora que isso estava lá nos documentos de IBGE e assim afora, né? Hoje as pessoas estão indo lá e estão vendo, olha aqui, tem uma lavoura que está dando 200 sacos de milho por hectare. Então isso é um dos resultados desse trabalho de correção de solos, né, como base, e então estão abertas as inscrições para todos os produtores que tiverem talão do município de Morredondo, podem procurar a Emater para fazer inscrição, né, e nos demandarem para terem mais informações. Fora isso, né, a gente também, na área de apicultura, que o Samuel falou, né, nós estamos organizando, Samuel, em parceria com a Secretaria, tudo o nosso trabalho sempre em parceria com a Secretaria, nossa grande e principal parceira, né, vem sendo organizado umas atividades com os apicultores e está prevista uma excursão, né, para Bom Princípio. Que sexta-feira agora. Não, foi modificado em função de dificuldade de transporte. Então nós vamos marcar, eu acho que já tem uma nova data, né, Samuel? Não, ainda não tem a nova data. Vai ser anunciado depois a nova data. Era para ser sexta, né? Mas mudou a data e vocês conseguiram, apicultores, para ir. Lotou o ônibus, assim, né? E foi um destaque, né? Porque o concurso, né? O último concurso, depois de um tempo, e teve também as enchentes do ano passado, que prejudicou muito, né? Produção de mel. E o grupo aí, ele quer, como se diz, retomar aqueles encontros e quem sabe, essa legalização também fazer para que possa utilizar esse espaço que hoje as agroindústrias do Morredondo, com essa liberação da lei, elas podem comercializar aqui nos municípios da nossa Zona Sul, né? A nossa pretensão, assim, Jones, que a gente conversa, e o Samuel é o nosso representante nessa área, né? É, em um primeiro momento, qualificar e ampliar a produção de mel. Porque nós não podemos partir de um princípio de que a gente vai montar uma estrutura se nós não temos uma produção que atenda aquela demanda, né? Então esse trabalho, no primeiro momento, está sendo feito dessa forma, né? Com reuniões e com informações, para que aquele apiário, aquela caixa de abelha que hoje está dando 5 quilos de mel, ela possa, no futuro próximo, estar chegando a 20 quilos de mel, que é perfeitamente possível, né? Por exemplo, né? Então esse é o desafio que se implanta, né? Mas com certeza, né, depois na sequência, isso é por isso essa demanda, essa provocação que o Samuel trouxe, né, e foi muito bem aceita, né, de conhecer outras realidades em outros municípios que já têm essa caminhada bem mais forte do que a nossa, né, mas é mais ou menos assim. Então, assim, com relação a essas tarefas nos próximos dias, esses dois estariam dentro deles, né. Assim, eu só faria um reforço, assim, na atuação da parte social, né, que a Neiva representa, né, porque, assim, eu gostaria de lembrar as pessoas, assim, né, que todo mundo corre atrás de duas coisas, né, saúde e felicidade, né. Eu sempre brinco, se a gente tivesse um equipamento
que medisse a felicidade das pessoas, tu ia ter alguma coisa que fosse justa quando tu avalia o trabalho de qualquer pessoa, né? Qual capacidade de aquele trabalho provocar felicidade nas pessoas, que nem sempre é dinheiro, né? Também muitas vezes é, mas nem sempre é. Mas enfim, então esse trabalho social, ele nos potencializa demais para a gente chegar aos nossos públicos, porque é uma visão diferenciada. Eu, enquanto agrônomo, eu não tenho a preparação que a minha colega tem para atender, por exemplo, esses públicos tradicionais. Ela tem uma visão muito mais aperfeiçoada do que a minha para poder entender as demandas, compreender as necessidades e efetivamente buscar os meios para atender essas necessidades. Por exemplo, esse recurso do FEAPER, que não é o primeiro, há pouco tempo atrás a gente executou um programa de fomento com 70 famílias, né, de um programa do governo federal, que também veio nessa linha de atendimento ao público mais com uma renda menor, né? Ele só é eficaz à medida que tu compreenda a realidade das pessoas. Por exemplo, no programa de FEAPER, ontem nós tínhamos uma família de uma moça que é arrimo de família, né, que ela cuida dos filhos, ela é quem é a pessoa que responde por toda a necessidade do lar dela, com mais 3 filhos em casa, e que não tem terra e que não tem outra possibilidade dentro de uma cultura mais agronômica, né? Mas ela tem uma capacidade enorme de prestação de serviços que com esse tipo de recurso a gente pode potencializar. Mas quem acaba tendo essa visão, na maioria das vezes, é esse nosso colega que é da área social, que está lá no cotidiano das pessoas, compreendendo e entendendo. Então eu acho assim, fico muito feliz e acho de muita importância assim, o trabalho que a Neiva vai oferecer para o município de Morredondo. Agradeço, Evaldo. Deixo então a palavra final da Neiva e do Samuel para destacar dessa nossa conversa de hoje, já projetando uma próxima aí. Eu acho que o Evaldo já foi bem abrangente, né? Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição das pessoas ali, que a gente, na medida do possível, a gente está ali para auxiliar, para orientar. É isso aí. Muito obrigada. Agradeço. E vamos encerrar com um cara que mais gosta de rádio da turma aí, né? E falaram que ele é fã do rádio aí. E às vezes gera alguma polêmica, né? Isso faz parte, né? Da vida. Vamos ver se a gente, nessa trajetória nossa, que não surge nenhum empecilho, Evaldo. Mas sabe que a gente está aí convivendo com o clima, né? O clima que é um grande adversário, né? Do produtor rural, né? E ele precisa contar com o velhinho lá de cima, Deus, né, que possa abençoar, né, que tudo ocorra bem nas safras, é o que a gente espera, como agora, né? Agora a gente está tendo muitos dias frios, certamente o pêssego está gostando, né? Mas vamos deixar que nesse final do inverno aí e a primavera, tudo ocorra bem para que tenha uma safra boa. E se a agricultura vai bem, a cidade vai bem, que a gente ouve muito. E hoje o município é pequeno, mas a gente conversava ontem até com a secretária Letícia, muitas pautas do nosso município são voltadas à área rural, né? E elas são feitas aqui na zona urbana, né? Os encontros são aqui, mas o produtor rural que participa das atividades. E tem muita gente que mora na cidade, mas tem atividade no campo, né? E não só no Morredondo e em outras cidades. Dependendo da sua situação, ele busca, né, outros locais para poder agregar renda a mais, né, que objetivo. Então, Samuel, contigo, encerrando a nossa conversa aí. Também só tenho a agradecer pela abertura desse espaço aqui. E a gente pretende voltar outras vezes para tratar temas técnicos, temas do momento. E aí eu comentava com o Júlio ontem que falou aqui das polêmicas, né? Estava comentando em uma outra cruzada numa outra rádio em outro município. Eu fui fazer um programa com o pessoal lá para explicar uma situação e aí acabou que ligaram para a rádio que como que eu estava inventando aquela regra, né? Mas não é isso, que não é assim que funciona. A gente não tem esse poder. A gente só tenta trazer a informação idônea, imparcial e mais correta possível para que as pessoas fiquem bem informadas e tomem suas decisões, né, o que vão fazer em relação a isso. Esse tem sido o nosso papel. Eu gosto muito assim porque, eu já falei no início, né, pela abrangência. Imagina falar de um por um, né? Então aqui a gente fala para o município inteiro e informa muitas pessoas e disso a gente consegue
extrair um bom trabalho. Eu agradeço aqui o espaço e estamos à disposição, né, sempre frisando, né, dentro das nossas possibilidades. E a gente vai ter um ganho, né, com esse bate-papo que a gente vai ter mensal aí, de atualizar os produtores, né, sobre diversos assuntos, porque cada mês vai ter uma pauta, ou pautas, né, e às vezes nem todo mundo tem conhecimento daquele tema, e às vezes tem algumas questões que vocês devem orientar, né, e frisar. Produtor rural, realiza tal atividade nessa época do ano, a ser orientado, tal orientação, né? Isso certamente vai agregar muito. É isso então? Não ficou nenhum assunto que vocês queriam destacar? É isso aí, fechou então, Evaldo? Fechou? Neiva e Samuel? Um abraço, Patrick, aí. E da próxima, o Patrick disse que acho que vai tomar conta do espaço de vocês aí. Claro que isso o ouvinte também tem que saber que nem todas as vezes vai ter a possibilidade dos 4 estar presente aqui, né? Mas aí pode passar o recado para os demais e quem vir aqui também já repassar o recado dos demais colegas. Vamos então ajustar e aí depois a gente vê, né? Numa quinta-feira, aí não sei qual data do mês que seria melhor para vocês. A gente pode até definir, né, Jones? Pode se aproximar aí. Tipo assim, a segunda, quinta do mês, né? Pode ser, para mim fica bom. Porque aí o pessoal até já sabe, já se prepara, né? Se quiser ouvir, né? É porque eu já tenho a última quinta do mês, que eu acho que vai ser com a turma do turismo, né? Uhum. E também é um setor que vocês também trabalham, né? E é junto com a agricultura, as coisas caminham junto, né? E a gente hoje acabou nem falando dessa parte, sim, né? Sim. Mas outros programas a gente falamos da festa, né? Que envolve o turismo, envolve as agroindústrias, produtores que vão estar ali com a feira, vão estar comercializando os produtos também. A imagem do município é mostrada ali, né? E faz com que as pessoas voltem, né? Novamente, né? Nos eventos, a gente sabe, eu sempre brinco numa matéria que eu fiz esses dias aí, das agroindústrias que participaram e tiveram destaque. Foi numa das feiras lá em cima, não me lembro se foi na Expo Direto ou a outra tem a Expo Direto e tem a Expo Agro. Uma das feiras ali que teve uma boa comercialização de produtos, mas quando passado teve as enchentes e teve uma das agroindústrias que já tinha participado, que eles receberam ligação de clientes que adquiriram produto em outra feira e para saber se eles iam estar na feira lá para comprar novamente o produto porque gostaram. Então olha o que é a responsabilidade, né? Quando o pessoal adquire um produto bom, eles voltam, né? Ou tem um bom atendimento, né? Isso tudo é uma engrenagem, Evaldo. E por isso que a gente acabei citando, né, numa das falas que é importante, porque as pessoas têm que saber que é um cartão de visita, né? Assim você abrir a propriedade para a visita de um turista, você vai produzir um produto, alguém vai comprar e se eles gostarem eles vão voltar ou vão falar para outras pessoas também. E aí tu vai ter que ter demanda, né? É exatamente isso, Jones, assim, ó, isso eu falei no princípio ali, né, reiterando, né, o Morro Redondo, ele tem uma característica assim, ele é extremamente diversificado. Eu comentava com o Samuel um dia atrás desse, quando ele chegou no escritório, de uma realidade que a gente viveu aqui quando a Consulate fechou as portas, digamos assim, né? E as pessoas diziam para nós, agora o Morro Redondo ficou sem rumo, né? Ou vai ser muito difícil. Não que, obviamente, assim, a gente vá desprestigiar, vá achar que não tenha sido importante o trabalho que a Consulate desenvolveu muito. Pelo contrário, uma lástima o que aconteceu e, infelizmente, a gente perdeu sim. Mas a capacidade de superação e a resiliência do nosso povo nos mostrou N possibilidades, né? E isso, assim, no nosso público atendido, a gente percebe um afloramento de atividades que a cada dia nos surpreende, né? Tem um exemplo, assim, ó, do pessoal da Ecoar, que a gente não falou aqui, né? A Ecoar, que é um espaço de floricultura, quase que artesanal, não sei bem como é que se classificaria, né? Mas eles nos representam
em todo o estado, né? É uma felicidade, porque a gente, enquanto Emater, trabalha com eles desde a época do falecido Nelson Tio, né? Que vinha numa outra toada. Hoje a Carla, uma das herdeiras, né? Entrou nessa atividade de produção de flores e trabalha muito forte com isso, e a gente vem vislumbrando e aliando com esse trabalho que a gente falou da Neiva e do nosso colega Renatinho, que é uma referência em termos de agroindústria para o estado do Rio Grande do Sul, né? A potencialidade de se trabalhar com ervas medicinais e condimentares, né? Que é um espaço enorme que tem para ser feito, né? Para ser ocupado, e que eles estão se preparando e olha, assim, acredito que dentro de um curto espaço de tempo a gente vai ter aí mais uma novidade, né? Muito interessante para o Morro Redondo. O Samuel falou aqui, por exemplo, da produção de mudas. O Carlos, a gente gosta de dar nome às pessoas, né? O Carlos Alexandre Domingues, que é um menino aí conhecido, muitos anos trabalhou na Agroplantas, né? A gente teve a felicidade de apoiar o projeto dele, viabilizar os recursos para melhorar a estufa dele. E hoje ele é um dos pouquíssimos produtores de muda de morango certificada, né? Conveniado à Embrapa e oferecendo mudas, por enquanto, da variedade Fênix, que sabe daqui outras, né? Outras espécies e outras cultivares, né? Então, assim, são exemplos. O Rude lá com a produção de ovos, né? Quando a gente fala sempre, né? São duas unidades que existem na região de produção de ovos, com a característica da produção de ovos que o Rudinei Pisk tem, que são atividades onde a gente tem uma produção de ovos de galinhas felizes, né? O marketing muito bem feito pela Nara na Fena Doce, né? Que quando pediram como é que eram as galinhas desse, não, são galinhas felizes. Por que galinhas felizes? Porque elas não estão presas em gaiolas, né? Que a maioria da produção de ovos que tem aí oferecido são ovos que vêm de forma industrial, onde as galinhas, 5, 6 galinhas presas numa gaiola, assim, esgrimada, né? Produzindo ovos sem na nossa lógica a gente tem uma alimentação diferenciada, um ambiente diferenciado e uma produção de ovos de excelente qualidade, né? A Bembiquer com a produção de queijos e por aí afora vai, né? Então, digamos assim, seriam muitas coisas para a gente citar daquilo que se fez e do que se pretende fazer ao longo do tempo. Então, Evaldo, a gente agradece, e 7 de agosto a gente vai então ter o próximo bate-papo, que vai ser nos dias que antecedem a festa do doce colonial. Vai cair bem nesses dias que antecedem a festa do doce colonial. É isso aí, então. Valeu. Agradeço os ouvintes da Bonfim que acompanharam então o nosso bate-papo desta quinta-feira, 10 de julho. A gente tendo aqui o primeiro programa da Emater na Bonfim. Dia 14 de agosto, Jones. É 14 de agosto? Estou perdido. É que começa... Tá. Isso, tá. Mas vai ser... A gente vai poder falar até um pouco, né, da festa, né? E já projetar, né? Já projetar, então, aí, como se diz, os próximos dias, semanas, né? Estava perdido ali no calendário, né? Mas estão 14 de agosto, então. Ouvinte, então, 12h50. A gente vai conversar, a gente depois vai compartilhar essa entrevista nossa aí pelo YouTube, aí, nos grupos, então, o pessoal vai poder acompanhar. Quem não ouviu vai poder ouvir, né? E vai ficar registrado, então. E até a próxima. E valeu a oportunidade aí.